Bem, estamos aqui hoje reunidos mais uma vez e o assunto de hoje é aborto e o ateísmo, né? Muita gente associa o ateísmo ao pró-aborto e será a discussão de hoje. Então, a primeira pessoa que eu vou passar a palavra será o Duff, tá bom, Duff? O que é que você acha disso? Qual a sua opinião? Eu acho que fica embutido com um problema que tem sempre, quando a pessoa não conhece a definição do ateísmo, porque é espalhado de forma preconceituosa, ignorante, a pessoa não tem informação. Então, quando a pessoa vê alguém que é ateia, ela automaticamente associa o ateísmo da pessoa a ir contra todos os valores morais da religião. E não é necessariamente isso. Ser ateu é simplesmente a descrença em divindade. Eu posso ser ateu e concordar com muitas partes de valores da religião. Eu posso ser ateu, por exemplo, e ser contra o aborto. Eu posso ser a favor do aborto. A diferença é que eu não vou ter motivos religiosos para ser contra o aborto. Agora eu vou dar a palavra ao Caio. Opa, eu acho que também é uma coisa muito interessante que até reclamaram comigo em um vídeo meu, que eu tinha deixado transparecer isso, mas deixar aqui bem claro que eu não foi a minha intenção, se eu deixei transparecer, então, eu sinto muito, foi erro de comunicação. É, essa é uma associação que se faz do ateísmo ao comunismo e às ideologias esquerdistas, que são ideologias que têm ligações com grupos abortistas, grupos feministas e grupos homossexuais. O que eu deixei bem claro no vídeo é que o comunismo marxista, o comunismo definido por Karl Marx, esse sim necessita que a pessoa seja ateia para entrar dentro dessa visão de mundo comunista, que é uma visão fora do Estado. Ele acredita que o próprio Estado é opressor, que o capitalismo é opressor e que a religião dentro desse capitalismo cria ilusões que iriam fazer com que a pessoa permaneça dentro do capitalismo. Só que quando a gente vê que que nem todo ateu é comunista, não é a necessidade da pessoa ser comunista para ser ateu, mas ainda há muito dessa correlação. Nós vemos hoje que tem socialistas cristãos, socialistas ateus, e que também são muito diferentes do comunismo marxista. Basicamente isso que eu tinha para falar. Desmar? Bom, o que vocês querem saber exatamente? A minha opinião sobre aborto, sobre ateísmo, o quê? É basicamente um pouco de cada um, porque as pessoas tendem a associar sempre uma coisa com a outra. Bom, eu particularmente sou contra o aborto, porque, bom, nós não vivemos a realidade da Europa, né? Que não temos a realidade da Europa, porque o aborto tem um prazo para ser feito, né? Eu acho que na atual condição do país não teria como fazer aborto um prazo correto, né? É a minha opinião, né? Sobre o ateísmo. Bom, eu me considero um ateu no momento, né? Já fui religioso. É isso que eu tenho para falar no momento, né? Então, mais alguém quer falar? Isso aí que o Liesmar citou é importante, porque um motivo racional para você ser contra o aborto poderia ser, por exemplo, a estrutura que a gente tem de saúde no Brasil, que é muito precária. Imagine criar um sistema de legalização do aborto e a garota depender do SUS para isso. É meio esquisito imaginar a legalização do aborto no Brasil devido à fragilidade na nossa saúde pública. Fica uma coisa complicada. Porque grávida não consegue fazer pré-natal, né? Imagina a situação, né? Fazer um aborto num prazo de 3 meses, isso
Eu confesso que Pra mim seria. eu não tenho uma opinião muito sólida sobre ser a favor ou contra o aborto. Se eu for a favor, vai ser questão de saúde. E eu não tenho mais limitações religiosas para ser contra também. E é difícil imaginar esse cenário, não é, Caio? Desculpa, o cenário de Da nossa não saúde. ter limitações. Da questão da saúde pública do Brasil. Sim. Bom, a gente vive hoje o sistema público brasileiro, ele não é dos melhores. Realmente não é o melhor, mas também não é dos piores. Um blogger aqui no YouTube Brasil, eu não sei se ele é muito conhecido, não vou falar o nome dele porque eu não tenho essa permissão, mas ele teve embate aqui com o pessoal dos signatários, ele é até amigo do pessoal da outra, do Tropa da Lanterna Verde. De alguns deles só, né? Que está tendo uma doença agora e foi tratado pelo SUS e falou muito bem do SUS. Eu pessoalmente já fui tratado em algumas vezes pelo SUS. Não é esse mar de, desculpa, não é esse mar de piche que falam, não é. Mas também não é a melhor coisa do mundo. A minha questão com o aborto não é sobre o sistema de saúde, eu não vejo o aborto como sendo uma questão de saúde, é uma questão de vida. Eu sou agnóstico, já deixei isso bem claro aqui no início e deixo isso bem claro nos vídeos, mas eu não consigo. Eu sou pró-vida, né? Eu sou uma pessoa pró-vida. É uma posição que até muitas pessoas me associam com os religiosos por causa dessas posições, mas eu sou totalmente contra o aborto, não importa o motivo. Desculpa, não é que não importa o motivo, sou totalmente contra o aborto por motivos fúteis. Quando o aborto é necessário para salvar a vida da mãe, é uma coisa. Quando o aborto é necessário, pois a concepção de alguma forma da criança irá trazer problemas para a saúde da mãe, tudo bem. Agora, simplesmente porque a pessoa não quer ter o filho, simplesmente que a pessoa não se precaviu e ficou grávida, não, eu não acho. Não acredito que isso possa ser cabível, porque na minha opinião, por mais que o feto ali ainda não determinada, sei lá, 1-2 semanas, ainda não tenha a estrutura cerebral, estrutura nervosa, estruturas que poderiam ser consideradas de vida, ele está ali exatamente para desenvolver isso. Há poucos dias ele vai ter todas as estruturas, em poucas semanas ele já vai sentir dor, em poucas semanas ele já vai ser o que algumas pessoas que são a favor do aborto chamam de vida. Mas, Caio, outro... Sim, você acha que um cara que tem morte cerebral, então, no caso, não poderia doar órgãos? Se partindo por esse princípio? Então quer dizer que ele está vivo ainda? Uma pessoa com... Não, é diferente. A pessoa com morte cerebral nunca vai voltar a ter o cérebro funcionando. Um feto está formando o cérebro. Em poucas semanas ele vai ter o cérebro dele formado. Em pouquíssimo tempo. A pessoa com morte cerebral, a pessoa está morta. Ela pode ser mantida viva o restante do corpo? Pode, tudo bem, mas ela não vai deixar de ser aquele vegetal. O feto não. Em poucos dias ele está lá, vai estar se mexendo, vai estar sentindo dor, vai estar respondendo até a percepções do mundo fora da barriga, que existem estudos científicos de hoje que falam que o feto consegue escutar fora da barriga, que o feto consegue sentir a presença das pessoas fora da barriga, consegue sentir toque na barriga. O feto, ele está ali desenvolvendo a capacidade para isso. Ele é uma vida em formação. Mas no ele caso, não é... No caso, eu sou a favor de alguém... Um feto, de alguém não doar um embrião. órgãos. Bem, um embrião, um feto, a diferença de semanas, de dias. Ele também vai lá estar desenvolvendo
a sua. Então, você é contra também pesquisa de células-tronco embrionárias? Com embriões. Desculpa. Eu sou a favor da pesquisa de células-tronco quando é no embrião natimorto, quando é no embrião com morte cerebral, desculpa. Eu não sou a favor de pesquisa em cima de embriões abortados. Não, por exemplo, a pesquisa de células-tronco com, por exemplo, os embriões que sobram das inseminações artificiais, por exemplo, no caso, você seria a favor? Os embriões que sobram? Ah, sim, claro, esses aí não estão em capacidade para formar uma vida. Eu não tenho problema nenhum em digamos, um feto morto, né? Um embrião que seria, entre aspas, descartável. Não há problema em ele ser usado para pesquisa, na minha opinião. Não há nenhum problema ético. Agora, você usar o feto proveniente de um aborto, como já foi provado aqui que usam na China, né? Usam células de bebês abortados para fazer produtos de maquiagem. Isso para mim é um absurdo. Eu também sou contra. E isso eu também sou contra. Porque na China parece que com 5 meses de gestação pode fazer aborto ainda. Que é um absurdo. Na China você pode fazer aborto até os 65 anos, né? Eles podem matar aqueles que. O governo chinês mata quem quiser, tem pena de morte, tem tudo lá. E isso é uma coisa muito engraçada de a grande maioria dos grupos abortistas é que eles são contra a pena de morte. E eu fico estarrecido de ver isso. Como é que uma pessoa é a favor do aborto com fetos inocentes, mas é contra a pena de morte de um criminoso, de um estuprador, de um sequestrador? Sim, mas deixar bem claro que eu sou contra a pena de morte. Totalmente. Eu também sou contra a pena de morte. Caio. Só que tem a seguinte questão, né? O embrião, ele não tem consciência que morreu. Já a pessoa formada, adulto, tem consciência que vai morrer. Né? Gente, tem uma certa diferença? Tudo vai cair para o que uma pessoa considera como concepção de vida. Houve uma reunião há um tempo atrás da comunidade científica para tentar definir o que seria realmente um indivíduo. Chegaram a um consenso que seria que ele teria que desenvolver pelo menos célula nervosa. Eu não sei em que tempo de gestação isso desenvolve, eu sou ignorante no assunto, mas tudo vai cair por esse ponto. Vou dar uma procurada. Então, tem essa questão do que você considera vida, a ideia de você eliminar a vida para nós que temos a tendência de ser pró-vida, por fatores evolutivos até, ela soa estranha, né? Mas isso vai variar da concepção de vida de cada um. Então, talvez por isso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu ainda não tenho uma visão de onde começa a vida ali. Eu queria a opinião da Vilma, que é uma mulher, eu acho que ela é apropriada para falar sobre o assunto. Olha a responsabilidade. Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas eu acho assim que, no caso da fecundação, onde há a divisão celular, onde não há cérebro, onde o feto não tem cérebro, então ele não tem consciência. Então ele não vai sofrer a morte, digamos assim. Ele não vai ter cérebro para ter dor, entendeu? Então, nesse caso, nessa primeira fase da gestação, eu sou favorável ao aborto. Principalmente no caso de problemas que a gravidez pode causar, tipo problemas psicológicos à mãe, tipo se ela foi estuprada pelo pai, né, sofrendo por, digamos assim, uma criança muito jovem, 12 anos e tal, engravida do próprio pai. Então, do pai, do tio, enfim, de qualquer um. Então, eu acho que é direito e é dever dessa criança eximir dela o trauma de ver a criança e nascer dela uma filha e irmã, entendeu?
tipo, eu sei que a gente pensa muito na criança, né? Na vida, pró-vida e tal. Mas e a mulher? Como fica? Que adianta ela ter o filho se ela não vai ter estrutura psicológica para criar aquela criança? Entendeu? Tudo bem, eu também sou contra no sentido de abortar por pura irresponsabilidade. Engravidei de um cara, tal, vou abortar. É abortar 1, 2, 3, 4, 5. Realmente, isso também eu sou contra. Fazer por brincadeira e abortar por brincadeira. Mas, tipo, eu não acredito que você sentimentos sério. Viu, meu áudio tá ficando ruim. Alô? Acho que ela tá tentando ajustar. Voltou. Mas o Caiu a internet? pronto. Aí, no caso, nesses casos assim, eu não sou contra o aborto, eu sou a favor. Como eu disse, né? Existe casos. Estamos tendo um problema de áudio com a Vilma. Tá tendo problema, Mas, mesmo. pelo que eu entendi, é o seguinte: a Vilma fez uma separação importante, que eu não tinha chegado ainda, acho que nenhum de nós 4 tinha chegado. Mesmo que nós formos a favor do aborto, não significa automaticamente que ele é viável. Que a Vilma citou o caso de responsabilidade. Vamos supor, não sabemos, que a nossa saúde pública ela não tivesse condições de tratar desse caso de saúde pública, de aborto. As clínicas particulares iam sobressair aí, e muita gente que ia abortar ia ser por irresponsabilidade, pessoas de classe social alta, e ia ser uma coisa estranha. Eu acho que a Dilma caiu. Voltou, Dilma. Desculpa, é que eu fiz isso pra ver. Internet é assim mesmo. Então eu acho que a Vilma ela conseguiu separar bem esse problema. A gente ainda vai tratar do outro problema que é a visão cosmológica de que afeta nesse caso, já que também tem a ver com a concepção de vida. Então, o Wendel Marinho está online, pode falar. Eu vou adicionar o Wendel Marinho que ele quer participar. É legal. Vou gostar da participação dele. Então, na verdade, pode falar, cara. Opa, desculpa. Dei uma olhada aqui e, de acordo com algumas pesquisas, é a partir do 18º dia que o cérebro começa a se desenvolver. Então é uma coisa muito, muito rápida, sabe? A pessoa pode falar, antes dos 18 dias ele ainda não está vivo, tudo bem, mas ele está se formando. Então, deixar isso na mão única e exclusivamente da comunidade científica é muito... Boa noite, Wendel. Boa noite, Ícaro. Digamos, é muito falho, porque a própria comunidade científica admite que ela é falha. De tempos em tempos nós alteramos concepções, nós alteramos visões, nós alteramos conceitos dentro da ciência, e simplesmente porque hoje nós temos o consenso de que o cérebro, de que o desenvolvimento cerebral é o desenvolvimento da vida, e que esse desenvolvimento se dá a partir do 18º dia, não quer dizer que isso seja a verdade, entendeu? Pode ser. Mas ajuda como referência. Ainda assim, Caio... Em que fonte você viu isso aí, Caio? Vou botar aqui. Eu acho que o Caio concorda comigo que essa referência, 18º dia, 18 dias, já... Eu acho que eu caí. Tem alguém me ouvindo ainda? Sim. Ouvindo. Isso torna um problema, porque a gente sabe que a maioria dos abortos vão ocorrer depois desse dia, né? E já torna perturbador a ideia de você matar a ideia de você matar um ser humano para privilegiar a mãe. Eu não quero ter a responsabilidade de criar um filho. Mas até assim, porque às vezes muda, né?
Tem essa questão Até também, a porque ciência... a maioria... Wen- Desculpa, Dé. Wendel, Weissman. estamos falando sobre o aborto, né? A legalização, se é viável ou não, e a ligação direta que as pessoas fazem erroneamente com o ateísmo, já que eu sou ateu, eu sou pró-aborto. Isso. Quer falar sobre isso, Wendel? Wendel? Oi, meu microfone estava cortado aqui por causa do barulho. Eu estou meio perdido aqui, porque cheguei aqui no meio do papo, então eu não sei exatamente qual é a posição de vocês sobre esse assunto, né, para discutir. Então, se vocês têm alguma dúvida que queriam me perguntar, aí eu dou minha opinião. Sim, se é viável o aborto e a ligação errônea que as pessoas fazem de aborto com a ateu. Elas dizem que por você ser ateu, automaticamente você será a favor do aborto. Não concordo que isso seja nada a ver com nenhum tipo de ligação com o fato do cara ser ateu. Eu acho que isso aí vai de cada um. Tem pessoas que veem isso como assassinato, tem pessoas que veem isso como uma medida de prevenção, certo? Claro que as pessoas que veem como prevenção são pessoas mais frias, né? Pessoas mais emotivas tendem a ver isso como realmente um assassinato. Eu fico meio em cima do muro quanto a isso, infelizmente, porque é complicado você saber exatamente a que ponto é uma vida humana e a que ponto ainda não é uma vida humana. Entendeu? Por quê? Porque o que depende para ser uma vida humana? Depende do desenvolvimento de quê? Só do coração, dos órgãos vitais ou do sistema nervoso central? O que define um ser humano? Entendeu? Então, essa é a parte mais complicada, ao meu ver, certo? Claro que se numa discussão onde tivesse, por exemplo, uma criança de 8, 9 anos que foi estuprada e que ela corre risco de vida em dar à luz a essa criança aí, neste caso, eu concordo no aborto. Mas, em outros casos, como, por exemplo, uma garota fez sexo, não se preveniu e aí ela quer ter o aborto por causa de questão religiosa ou por questão que o pai não aceita, aí eu acho que é errado, entendeu? Vamos Tem toda uma aproveitar. carga emocional sobre isso, né? Tem toda uma carga emocional. Uma carga emocional seria aquela rejeição da mãe, né? A mãe foi estuprada, teria criança, ia olhar a criança, sentir rejeição pela criança, porque ia ficar lembrando na cabeça dela todo momento daquela angústia que ela sofreu na mão do criminoso. Então, é muito complicado essa questão, realmente, para dar uma opinião segura sobre isso, entendeu? Por isso que ainda, para mim, é muito difícil opinar. Você citou a questão religiosa, vamos aproveitar o gancho. Temos o Ícaro agora na conferência, fazer pergunta para ele sobre a sua visão sobre o aborto. Uhum. Você pode ouvir a gente, Ícaro? Amém, amor. Só um minuto. Posso ouvir vocês sim. Me dá uns minutinhos, por favor. Acho que ele está ocupado. Mas a gente estava falando esses assuntos exatamente o que você disse, Wendel. Uhum. A concepção de vida, quando começa, quando termina. Porque isso é uma coisa muito questionável, né? O ser humano é o quê? Ele é quando ele está completo ou ainda está se formando? O que é o ser humano? Quando ele ainda não tem um sistema nervoso central definido, né? Quando ele ainda não tem as suas funções vitais completamente definidas, ele já é um ser humano? Ou ele ainda é um feto que ainda está em formação? O que é uma vida humana? Tá entendendo? Então, são coisas... Por exemplo, o que a gente pode pesar mais? Um feto ou uma criança que já está desenvolvida que pode morrer por causa dele? Então, são coisas muito complicadas de a gente pensar. Né? É muito difícil mesmo. Depende de caso para caso, eu acho. Mesmo. A Igreja Católica considera a vida quando o embrião se junta com o óvulo, quer dizer, o espermatozoide se junta com o óvulo. Então, por isso ela é contra o aborto. Em qualquer circunstância. Teoricamente, antes do encontro já é vida, né? Porque, quer queira, quer não, a carga genética já está dentro do espermatozoide e do óvulo. Então, isso aí eu acho que é meio redundante. No sentido da própria igreja, ela está sempre em movimento, né? Ela é muito... Ela sofre muitas mudanças. O que hoje ela concede, há outros tempos atrás era proibido. Então, a igreja ela se dá esse luxo de ficar trocando e mudando as suas concepções do que é certo e o que é errado, né? Hoje, se eu não me engano, ainda é errado usar camisinha. Daqui a um tempo pode ser liberado pela igreja. E aí vai deixar de ser pecado. Vocês acham que o aborto tende a destruir a sociedade?
Não. Eu acho que não chega a esse ponto, mas Não. enquanto vocês falavam sobre tecido nervoso, eu lembrei que tem a parte da memória, né? A gente sempre aprende que o ser humano ele é uma entidade completa, né? Então a gente poderia pegar como referência, vamos supor que seja como o Caio falou, a ciência que não trabalha com verdade, sim com paradigmas, e a gente chega a um novo paradigma que o indivíduo chegue a formar a memória, por exemplo, depois do tecido nervoso. Poderia ser uma referência, né? Porque eu sou um pouco, como o Andrew falou, um pouco pro lado sentimental. Embora eu goste muito de ciências exatas, a ideia de você matar um ser humano entre aspas, né? Ela é perturbadora. E principalmente para motivos que eu não quero ter responsabilidade, eu não quero criar, eu quero viver melhor e vou matar esse, abre aspas, ser humano, fecha aspas. Essa ideia eu acho perturbadora. Então, é isso que eu acho que se for para permitir ou legalizar, deveria se dar argumentos laicos, e não religiosos, na minha opinião, né? Sim, né? Mas ainda assim, Mas se o você grande remover impasse justamente é religioso. Não entendi. A laicidade aí, nesse caso, ela é direta. Os cientistas dizem, não, dependendo da fase, você tem que fazer, é uma coisa que acarreta na saúde da pessoa, da mãe, etc. Entendeu? Então, quanto à ciência, não tenha dúvida que ela é a favor completamente. Realmente o que pesa é a consciência pela moralidade através da própria igreja, que colocou isso na sociedade, né? Ela impôs a moralidade dela como se fosse um patamar, um padrão a ser seguido. Esse é o grande obstáculo para mim, ao meu ver. Hoje o grande obstáculo sobre a questão da liberação do aborto é religiosa, não tenha dúvida. Eu queria colocar uma observação. Vejam bem, por mais que a gente seja contra, por mais que seja considerado crime, os abortos ainda são realizados, mesmo assim, mesmo que a gente não queira, enfim. E o que acontece? Qual é a realidade que a gente tem hoje? As mulheres ricas, as que têm condição e dinheiro, elas vão fazer o seu aborto. Lei nenhuma vai impedir ela de fazer. As clínicas clandestinas estão aí para ela. O que acontece é que a mulher pobre, essa fica limitada. Pode correr o risco de morrer e tal, porque inventa de fazer uso de medicamentos caseiros para tentar se livrar do feto, enfim. Então, assim, por mais que a gente diga que é crime, proíba, isso não vai deixar de acontecer. Por isso que eu digo ao Liesmar, né, que levantou a questão, eu acho que aborto em si não vai prejudicar a sociedade de alguma maneira assim tão catastrófica, até porque isso já acontece. Quantos abortos não acontecem por dia no Brasil? Só essa é a minha opinião, já como ainda estava falando. O Ícaro, ele já conseguiu estabelecer, Ícaro, o microfone aí? Tá ocupado ainda? Não, beleza, já consegui já. Boa noite a todos. Boa noite, Ícaro. Pode nos dar a sua opinião sobre o aborto? Eu tô entrando meio de gaiato, eu nem sei do que a gente tá falando, na verdade. Aborto. O assunto é aborto, poxa... Qual a sua opinião sobre o aborto? Aborto, na minha concepção, é crime. Não é como direito, não. É crime. Crime... Eu sou católico, né, gente? Eu sou católico. Mesmo não sendo católico, eu tenho uma concepção de crime, porque é gerado uma vida e tal. Claro que existem situações de abuso e tudo mais, mas independente de qual tipo de situação, né, que haja, é gerado uma vida e tal, como o amigo falou aí. Eu não percebi quem falou sobre a situação do esperma com o óvulo, mas assim que há essa união, né, já é gerado uma vida. Eu acredito nisso, entendeu? Foi eu que falei, Wendel. É o seguinte, na verdade, o conceito de vida ele é mais extenso do que simplesmente a concepção de um indivíduo, certo? Então, vida
é qualquer coisa que contenha a sua carga genética. Então, a partir do momento que um esperma é gerado e um óvulo é gerado, independente de se encontrarem ou não, ali já tem vida. Então, nessa concepção que você está pensando, que é a concepção católica, até o cara que se masturba, ele está sendo assassino. Entendeu? Pegou no fraco dos homens. Será que esse Vocês conceito é tão extenso assim? Então eu vou fazer uma pergunta capciosa. Ícaro, você já cometeu aborto? Aborto. Eu tô entendendo o que eu quis dizer. Né? Diariamente, né? Desculpa, a gente tem uma lady aqui, a gente nem deveria estar falando isso. Desculpa aí, Vilma. Apesar que eu acho que a Vilma não liga. Não, mas estamos falando em termos técnicos, né, gente? Termos técnicos. Lá. Mas só pra quebrar o gelo, a gente não ficar muito sério também. A gente pode falar de qualquer coisa, né? Mas fica difícil porque não tem só a questão da concepção da vida, tem a questão da saúde pública. É muito complicado. E tem a questão da como é que eu vou dizer isso? Da irresponsabilidade que a Vilma citou. É o que a gente chama de patricinha, né? Vai querer. Eu vou dar uma situação para vocês aqui. E acontece muito isso durante todo o planeta, né? Eu vi muitos casos acontecendo na Índia, de crianças serem detectadas com 2, 3, 4 meses de gestação, acéfalas, crianças sem chance nenhuma de sobrevivência, sem cérebro. Aí, eis a pergunta. É uma questão moral ou uma questão técnica fazer o aborto nessa criança? Evitar o sofrimento? Técnica. Entendeu? Não vai ter vida. Então, exatamente. Ela vai nascer fadada à morte. Não tem como. Nasceu sem cérebro. Isso é um dos casos, tá? Existem muitos casos de crianças nascem sem outros órgãos. Crianças que já estão com problemas que não têm condições de ser recuperadas, tá entendendo? Então, são problemas e problemas que a gente tem. Por isso que eu acho que a questão do aborto é muito complicada. É uma questão de liberar sobre certos aspectos, ou seja, sobre caso a caso, entendeu? Por que vai ser pedido o aborto? Por causa disso. Então tem que ter uma justificativa, entendeu? Não simplesmente liberar por liberar. É como uma pena de morte, gente. Tem gente aí que fala, não, sou contra a pena de morte. Bem, eu, dependendo do caso, sou a favor, dependendo do caso. Embora tem muita gente que fala que muita gente vai morrer, muita gente inocente e tudo mais, mas, cara, tem pessoas que não têm salvação. Sai de lá, vai matar de novo. Não tem. São psicopatas, sociopatas, pessoas que não têm uma cura. São pessoas que são um perigo para ela mesma e para a sociedade. E não tem jeito. Então, assim, é complicado, é caso a caso. E assim, tem que ter muito cuidado nesse tipo de lei, porque é uma coisa que mexe até com o emocional de muitas pessoas, né? Não só a razão, mas o emocional, né? Eu estou falando aqui, mas será que se eu precisasse, né, uma namorada, alguma coisa, será que eu ia ter essa coragem? Então é complicado. Realmente é difícil falar sobre isso. É complicado. Eu acho que, como o Endo falou, tudo que mexe com vida torna complicada a questão. Ele citou, por exemplo, a pena de morte, que vai variar. Eu acredito que, sendo a favor ou contra, a opinião de todos nós aqui vai variar um pouco de cada. O que acontece sempre em questão complicada. Eu acredito que isso é influenciado também pela cosmovisão, ou seja, ou se o cara é religioso, se ele é ateu ou agnóstico, a cosmovisão eu acho que vai influenciar. Mas até que ponto? As pessoas tendem a associar como regra que um religioso vai ser contra o aborto, um ateu vai ser contra, e um agnóstico não se decidiu. A gente tem que tirar isso um pouco. É verdade. Na verdade, eu acho que a diferença maior para quem é a favor e contra não é ser ateu ou ser agnóstico ou ser cristão. A grande questão aí é ser mais emocional, emotivo ou mais racional. Então, quanto mais racional o cara for racionalizar as coisas, mais fácil é para ele tomar a decisão. Quanto mais emocional ele for, mais difícil é para ele tomar esse tipo de decisão. Mas eu continuo dizendo, é caso a caso, entendeu? Vamos supor o caso de uma criança de 9 anos, vai ter foi estuprada, então ela não tem condições físicas de dar à luz àquela criança ali. Ela tem 50% de chance de dar à luz e 50% de chance de morrer no parto. Então, neste caso aí, eu tenderia a favor do aborto.
No caso de uma pessoa, sei lá, com 20 anos, que fez sexo sem camisinha, não tomou seus cuidados, e vai chegar um juiz e pedir para liberar o aborto dela, por irresponsabilidade dela, neste caso não era liberado. Entendeu? Então, eu acho que caso a caso é bem por aí, entendeu? O Anderson citou uma coisa interessante. Poderia ser traçado um perfil, né? Do que É poderia. porque, Duff, tem muita gente que pensa que vai ser oba-oba se for liberado, entendeu? Vamos liberar as drogas, oba, vou consumir todo dia, toda hora, em todo lugar. Não, meu, existem regras. Não é assim, entendeu? Sim, existe uma confusão muito comum também, que é a pessoa ser a favor da legalização do aborto e a pessoa ser a favor do aborto. Eu ser a favor da legalização do aborto não significa que eu queira que alguém use o aborto, mas que eu seja a favor do direito da pessoa abortar. Eu sou a favor, em alguns casos, do direito de haver o aborto, em determinadas circunstâncias. Não sou a favor do aborto. É bom deixar bem claro isso aí, essa diferença. Eu acho que a Vilma vai completar. Quer dizer justamente isso. Quando eu falo sobre ser a favor do aborto, no sentido, como eu falei antes, né? Enquanto não há formação cerebral da criança, porque eu acho que se não há cérebro, não há dor, não há pensamento, não há nada. Não pode ser considerado ainda um indivíduo. Mas não quer dizer que eu seja abortista por causa disso, entendeu? Quer dizer que eu tenha coragem de fazer isso comigo. Compreendi. Vou deixar claro. Com certeza. Outra coisa sobre o negócio de pesquisas com células-tronco. Por que eu sou favorável? Porque as células que são usadas em pesquisas, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas são células que não chegaram a um desenvolvimento tão avançado no sentido de ter a formação cerebral, nervosa e tal da criança. Eles usam aquelas células que estão fazendo divisão celular, aquelas células que são usadas para pesquisa. Justamente, se eu não me engano, o nome das células-tronco é células-tronco porque ela pode criar qualquer tipo de órgão, né? Inclusive, né, Wilma? Justamente, não é a criança formada já, gente. Não, é a divisão. Quando a Acho que houve uma falha. Tá falhando, Wilma. Mas eu acredito que, por exemplo, o ser humano ele começa a se formar quando ele adquire memória. Entendeu? Quando ele começa a formar memória depois de ter sido nervoso. Por isso eu sou a favor da pesquisa de células-tronco. Até porque a ciência regenerativa ela pode beneficiar muito, substituir futuramente transplantes de órgãos e, quem sabe, prolongar a vida do ser humano por dezenas de décadas. Aí a gente tem que fugir daquele paradigma: a religião não se discute. Mentira. Se influi na sua vida, discute. Vamos supor que a cosmovisão da religião esteja errada. Vamos supor, né? E por uma cosmovisão errada, porque o cara tem fé e gosta de acreditar, ele vai interferir na pesquisa de célula-tronco, porque ele acha que aquela verdade é uma coisa complicada e que cada cidadão tem direito de discutir porque influencia ele diretamente. O que eu sempre falo no meu blog, nos meus vídeos, que pode prejudicar a crença de uma pessoa, pode prejudicar o indivíduo, o próximo, a sociedade e a política. Exatamente. Concordo plenamente com você, Davi. Então a gente tem que sair desse paradigma de que religião não se discute. Nossos avós diziam que se você ficar de frente a uma janela sem camisa ia atrair raio, espelho atrai raio, leite com manga faz mal. Muitas coisas que nossos avós ensinaram é verdade, cumprimentar, dar bom dia. Só que algumas coisas a gente tem que remover, que são crendices que não são evoluídas. Como uma crendice que não é evoluída, religião não se discute. Religião se discute sim, porque ela influencia na sua vida diretamente. Você tem o direito de discutir. Alguém mais concorda? Eu concordo com você exatamente sobre isso. Eu acho que a religião tem alguns paradigmas que deixaria ela com a saia justa. E eu vou citar dois aqui.
Um seria se amanhã aparecesse alienígenas no planeta. Esse seria o primeiro saia justa da religião. Que a religião prega que o ser humano é a forma e semelhança de Deus. Então, quem é que fez os alienígenas? Ponto. Qual religião que você está falando, Wendel? Religião que eu conheço é cristã. O resto eu não posso falar porque eu não tenho Em profundidade. especial é mais o cristianismo mesmo. Cristianismo. O resto eu não falo porque eu não tenho propriedade. Então eu falo dessa porque eu conheço. E a segunda, inclusive o catolicismo, né, que é baseado no cristianismo. E a segunda saia justa seria que se a ciência descobrisse um meio de manter o homem vivo para sempre. Essas duas aí seriam a saia justa para a religião cristã sem precedentes. Porque ela prega que o homem não terá nunca condições, primeiro, de ser, digamos assim, além das propriedades que ela está descrita nas limitações do homem, que a Bíblia descreve, né? E que o homem é o centro do universo. Esse é o grande conceito da religião. Então, baseado nesses dois paradigmas aí, ela coloca suas regras. A partir do momento que um desses dois caírem, né, que eu acho difícil, mas vamos supor que não tivesse uma maneira de realmente ser descoberto a fonte da juventude para sempre, da imortalidade, ou então se fôssemos visitados por alienígenas. Todo o restante dos paradigmas da igreja cairiam um através do outro como efeito dominó. Porque ela se baseia no que ela conhece Deus, ou seja, ela se baseia que ela tivesse autoridade de Deus, entendeu? Como se a autoridade de Deus fosse passada para ela. Então, enquanto tiver essa autoridade, e principalmente essa influência sobre as pessoas, o que a religião cristã, através da Igreja Católica, falar, vai ser realmente colocado em frente de batalha, né? De confronto com a ciência, sempre vai haver isso. Hoje é célula-tronco, amanhã pode ser outra, sei lá, transplante de cérebro, entendeu? Então, vai ser sempre isso. Eu acredito que em questões assim científicas e políticas, a religião ela não deveria interferir. Não deveria. Eu acho que ela tá indo para uma direção que ela tá se autodestruindo quando ela toca nesses assuntos. Ninguém, por exemplo, você não vê muita gente criticando o budismo. Por que será? Porque o budismo ele não tem ele não prega que a verdade dele deva ser imposta para o outro. Será que ninguém critica o budismo no Brasil porque no Brasil o budismo não é a maioria? Não, mas eu acho que isso também, influi, porque com não certeza. interfere em nossas vidas, né? Não interfere diretamente. Mas a filosofia do budismo já não interfere em nossas vidas. Então, nem budismo, nem hinduísmo, nem o próprio se é para citar uma islamismo, nada interfere diretamente, a não ser o cristianismo. Porque existe uma bancada cristã dentro da política que interfere em nossas vidas. Né? Mesmo assim, foi bom o Liesmar citar isso, porque vamos citar uma religião que é praticamente brasileira, afro-brasileira. Vamos falar o candomblé. O candomblé. Porque você já viu algum blogueiro falar de candomblé? O candomblecismo espalha o mal da humanidade e não sei o quê. Por quê? O candomblecista, geralmente, ele não tenta impor os dogmas da religião dele para o indivíduo. Quando ele faz isso, aí a religião dele vai ser questionada, que é o que acontece com o cristianismo, o islamismo. Toda religião que tenta impor a verdade dela, ela vai ser questionada, vai ser exposta. E eu acredito que é assim que deve ser. É um direito que nós temos por ser influenciado por valores morais dela. Então quer dizer que vocês acham que pastores e padres não deveriam se candidatar à política? Principalmente. Isso aí é um tiro no pé. Eu não seria contra candidatar. Eu seria contra apenas eles usarem o credo deles para influenciar na vida dos outros. Mas sabemos que é impossível. O primeiro discurso que o cara fala é: eu não consigo separar o meu trabalho de Deus, não consigo separar o meu jeito de ser de Deus. Pronto, aí o cara já mistura tudo. Ele já mistura o fato dele estar ali dentro, que é uma coisa completamente de cidadania, ou seja, ele foi ali para ajudar os seus concidadãos a resolver problemas e colocar leis e etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele já coloca a religião na frente de qualquer tipo de atitude que ele possa ter. Aí ele mistura. Esse é o grande problema. Se não fosse isso, eu também era a favor de qualquer pessoa ser político, mas pastores e padres não deveriam ser, porque eles realmente vivem, dormem, acordam, comem tudo em prol da sua fé. Inclusive... O caso Valdomiro é bem também recente. a pressão dos fiéis, né? Eu não tinha pensado
Agora existe algo pior que essas religiões específicas do cristianismo estão fazendo. Imagine você ver um político que se diz evangélico. O que esses pastores políticos estão causando? Agora eu vou ficar com receio de votar em evangélico, devido ao que tem acontecido com a PEC 99 do ano passado, a bancada evangélica. Eles mesmos estão criando essa imagem de fanáticos e vai chegar um ponto que a gente vai ter que pensar se vai poder votar numa pessoa que mistura religião ou não. Aliás, se a gente souber que ela mistura religião, é claro que a gente vai votar. Mas só o fato dele ser religioso, a gente vai ficar com o pé atrás. Eles estão criando preconceitos para que a gente se proteja deles. Então eu acho que mas existem políticos que conseguem separar a religião da política. É raro, mas tem. Sim, mas eu acredito que deve existir. Não, tem sim, com certeza. Só que está acontecendo com uma tanta frequência que agora se a pessoa se declarar evangélica, eu vou ficar com o pé atrás para votar na pessoa. Estão criando esse preconceito. Quando eu falo preconceito aqui, é no sentido original da palavra mesmo. É um conceito que você tem para se proteger. É estranha essa definição de preconceito. Conceito anterior é um preconceito que a gente desenvolve para se proteger. Eu vou ser xingado nos comentários por isso, mas eu espero que a parte das pessoas tenha entendido o que eu quis dizer com preconceito. Receio, acho que é a palavra correta. Eu vou ter receio de votar num político que se diz evangélico. Eu tenho receio em votar em qualquer político, não só evangélico, qualquer um que se declare religioso e principalmente que ele levante essa bandeira religiosa nos comícios dele para se candidatar. Não importa se o cara é candomblé, se ele é islâmico, o que ele for. Se ele for, Deus vai me ajudar a chegar lá porque tem um propósito para mim, pum, esse já não voto. É difícil acreditar que o Brasil é um estado laico, né, rapaz? Estado laico no papel, né? Porque... Caio? Acho que o Caio não está de frente ao computador, Caio. Opa. Desculpa, eu vou discordar aqui da maioria do pessoal, mas nós temos que diferenciar estado laico. Eu já bati nessa tecla aqui em algum outro debate, eu acho. Mas nós temos que diferenciar estado laico de estado ateu. Se você tentar impedir que alguma pessoa, simplesmente para ser religiosa, ou simplesmente para fazer um discurso religioso, mesmo que seja com intenções políticas, se você quiser impedir que essa pessoa participe do cenário político, isso já não é mais um estado laico, é um estado ateu. Concordo. O estado laico é a separação do Estado da religião. Igreja. Mas você é a favor que tenha símbolos religiosos em repartições públicas? Sim. Nós somos um Estado que foi formado, nós somos uma cultura que foi formada dentro do cristianismo. Toda a nossa cultura nacional ela é formada dentro do catolicismo e não vejo nenhum motivo de nós não termos esses símbolos como forma de demonstrar nosso respeito à religião católica e ao deixa eu completar o Caio. Sim, mas há um paradoxo. Eu entendo o que o Caio quer dizer. Vamos pegar agora a bancada evangélica. Eu sei que você vê os símbolos religiosos como herança cultural e não como ferimento do Estado laico, mas vamos pegar algo mais pesado do que Deus seja louvado na nota de real ou símbolos em repartições públicas. Vamos pegar algo mais pesado. A bancada evangélica. Quando ela cria leis que beneficia a religião dela, será que esse argumento da herança cultural vai prevalecer? Agora, vamos lá. A gente está entrando no Brasil em um sistema muito ruim, que é a separação ideológica por pessoa, personalificação da ideologia,
e criação de leis em cima disso. Mas não é só a bancada evangélica que está fazendo isso. A bancada abortista está fazendo isso. A feminista, né, está fazendo isso. A bancada, entre aspas, né, que não é uma bancada, mas acho que são 2 ou 3 deputados, o Jean Willis e alguns outros lá que eu não conheço, homossexual está fazendo isso. Não é só a questão, isso aí não é um erro da religião, é um erro do sistema político brasileiro atual. A religião está fazendo isso de maneira errada, sim. Os evangélicos, a bancada evangélica está crescendo muito, cometendo esse erro, tá? Mas não é só eles, não são só eles. A questão aqui é muito maior do que simplesmente os evangélicos estão usando do poder para fazer leis que só beneficiam a eles. Não são só eles. Eles estão fazendo isso, os feministas estão fazendo isso, os homossexuais estão fazendo isso, os católicos estão fazendo isso. E isso tem que parar. A questão é, nós temos que fazer leis que beneficiem a população. E os setores da população, sejam eles religiosos, sejam eles homossexuais, sejam eles feministas, sejam eles abortistas, nem que seja falando para os abortistas que não vai ter mais aborto e chega disso. Nem que seja isso, mas que integre eles. Sim, Você é a favor de oração na sala de aula, Pai Nosso, na sala de aula em escola pública? Bom, aqui entra eu queria que seja a minha eu acho que opinião antes de você responder isso aí, eu queria que você me respondesse e voltasse lá ao assunto rapidinho, porque faz parte dessa pergunta também do Liesmar. A questão que você disse que não acha nada demais você entrar na parte da repartição pública e ver lá um símbolo cristão, né? Uma cruz, sei lá. Mas vamos colocar isso, porque eu também acho que o Estado laico não seja Estado ateu, mas a maneira que você vê isso é diferente da minha. Então vamos lá. Se você chegasse com a repartição pública, em vez de estar lá a cruz com Jesus Cristo lá, tivesse, sei lá, alguma coisa de outra religião, como os búzios, por exemplo, ou tivesse alguém vestido de mãe de santo, ou tivesse, sei lá, alguma coisa que referenciasse a outra religião, que não seja o cristianismo, que no caso parece ser a sua. Então isso não te incomodaria? Isso aí não seria um privilégio a essa religião? Porque para mim é o seguinte, já que é para ter um símbolo religioso, era para ter de todas as religiões do Brasil. Aí imagina como é que ia ficar a repartição pública cheia de coisa, não? O Estado virar uma árvore de brasileiro, Natal. ele é um Estado que foi criado sobre a tradição cristã. Quando nós vemos essas outras religiões que também são integradas à nação brasileira, são coisas diferentes, né? Estado e nação são coisas muito diferentes. São integradas à nação brasileira, caso, digamos, lugares onde essa religião tenha uma tradição muito forte, eu não veria problema algum. Agora, dentro, digamos, da Câmara dos Deputados em Brasília, creio que tem um crucifixo. Creio eu que tem um crucifixo. Não me lembro se já tiraram, estavam tendo essa discussão há um tempo atrás. Mas o Estado brasileiro é um Estado dentro do cristianismo e com uma maioria enorme, esmagadora de católicos. Exatamente. Isso é a tradição do Estado brasileiro. Mas exatamente, isso é o contrário. O Estado não tem religião. Exatamente, Lesmar. Não tem. Mas, sim, o Estado não tem religião. Eu não estou falando que o Estado tem religião, estou falando que ele foi formado, nossa cultura brasileira foi formada dentro da tradição católica, da tradição cristã. A cultura, não o Estado. O Estado se forma dentro da cultura. Estado, cultura, civilização e Estado são formações, não são formações espontâneas, são formações que são, digamos, são simultâneas as formações. A cultura brasileira se forma junto com o Estado brasileiro. Mas você não acha que... Certo, Caio, é verdade o que você falou, mas ainda que o Brasil seja formado por uma cultura cristã, ao beneficiar instrumentos cristãos, o cristianismo, com esse argumento, isso não impede que o Estado laico seja ferido. Não estou dizendo que isso é de supra importância, mas isso cai fora da definição do Estado laico. Entendeu? Porque assim, eu acho... Ainda que o Brasil seja uma cultural. Eu acredito o seguinte, que o Estado laico... Desculpa. Não cai fora da definição de Estado laico, porque o Estado laico, assim como
digamos, o ateísmo é simples não crença em Deus. O Estado laico é a simples desvinculação do Estado com a religião. O Estado fazer menções à religião não quer dizer que ele está vinculado à religião. Não sai dizer sim. Eu acho que quer dizer. Sim, quer dizer, porque ela só Ele tá beneficia puxando uma sardinha religião. pra aquela determinada Acho que o Ícaro religião. quer falar. Quer A não falar, ser que Ícaro? ele faça uma menção a todas as religiões. Como é impossível fazer menção a todas, é melhor fazer menção a nenhuma. Porque assim, essa é a minha teoria. Se você chega na repartição pública e tem só um crucifixo lá, só está beneficiando o cristianismo. Mas se você chega na repartição e tem um monte de outras coisas, de todas as outras religiões que tem aqui no Brasil, seria mais equilibrado. Porém, você não tem condições de fazer isso. Portanto, o mais simples é não beneficiar nenhuma. Entendeu? Deixando uma coisa neutra. Você não acha que tendo um símbolo religioso numa repartição pública, o Estado não está manifestando uma religião? Porque o Estado não tem religião. Como que ele pode manifestar uma religião? Se não tem, no caso. Manifestando a religião simplesmente por ter um símbolo. Agora, tudo bem. Vocês se quiserem tirar o símbolo da repartição, é uma coisa. Mas tem gente, tem alguns grupos que também querem proibir que a pessoa, né, retire, quer proibir que a pessoa tenha o símbolo religioso na sua mesa, sendo essa mesa dentro de uma repartição pública. De qual dos dois símbolos a gente está falando aqui? Do símbolo na parede ou no símbolo na mesa? Não, da parede, porque a pessoa levar o dela não tem problema, na minha opinião. Eu acho que na sala da pessoa, eu até que seria a favor. Se fosse o símbolo é dela, dele, é uma coisa dela. Agora, nas repartições, fica estranho. Entendi. O que eu digo assim, eu vou repetir o que eu estava falando, tentar terminar o que eu estava falando. Dentro de uma cultura tradicionalmente cristã, não vejo problema nenhum em termos símbolos cristãos. Se nossa cultura fosse tradicionalmente umbandista, não veria problema nenhum em ver símbolos umbandistas nas repartições que são estatais, porque essas repartições estatais têm que, na minha opinião, representar as tradições do país que elas estão inseridas. Não vejo problema nenhum em ter a lua e a estrela, eu acho, em um prédio do governo do Islã, um governo islâmico, no governo do Irã, por exemplo. Eu não vejo problema nenhum ter, mas digamos... Caio, você está citando países que só não que são... eu tenho uma questão são países, a ser... Deixa eu completar só uma coisa, é importante. Você citou um país, por exemplo, que não é laico, entendeu? Você teria que citar países laicos. E nós, na nossa interpretação, isso não ocorre de forma herança cultural. Isso acontece de forma proselitista. Mas vamos pegar algo mais pesado. Você falou, por exemplo, de criar uma lei proibindo que a pessoa fale da religião dela na política. Não, nosso receio não é esse. Nosso receio é que essa pessoa se aproveite da posição política dela para ferir o Estado laico. Entendeu? Não é criar uma lei, vai ser proibido um político ser religioso. Não. A gente só Isso quer... é coisa de evangélico, já. O Ícaro falou o que eu queria falar. Isso é coisa de evangélico. Tem uma questão que... O marketing. Fala aí. Tem uma questão que eu não tenho opinião formada. Fala aí, Lesma. O que faz com o Cristo Redentor, então, hein? Exato. O que faz com o Cristo Redentor? Constrói um Buda do mesmo tamanho do lado dele. Depois constrói Alá do outro lado, maior ainda. Aí vai construindo vários outros do mesmo tamanho, ou então destrói ele. Um dos dois. Porque é um símbolo religioso gigantesco, não? Eu acho que o problema de símbolo religioso em partição pública que nós interpretamos, ou seja, é discursivo, como proselitismo do cristianismo, não está nem o problema social que causa aquilo ali, não. Mas o símbolo da influência de quem está no poder, o que pode ser feito ali. Porque damos poder àquela pessoa e as chances da imposição religiosa dela ser influenciada nas leis que vão nos governar é muito alta.
alta não, eu digo provada, porque temos a bancada evangélica, temos a PEC 99 sugerindo ano passado. Então, não estamos nem mais no campo das hipóteses, estamos no campo das evidências, das provas de que tais coisas aconteceram com religião X, né? Não vou falar cristianismo porque cristianismo é muito vago, né? Temos 32 mil denominações. Socorre mais E com o que vocês acham da oração dentro da sala de aula? Vocês são a acho favor isso aí ou um contra? estrupo ideológico. Vou responder essa pergunta lá que ele fez para mim um tempo atrás. É essa mesma pergunta? Sim. É basicamente a mesma resposta que eu dei sobre o que eu acho do ensino religioso. Você é a favor ou contra? Dentro de uma escola que é organizada, que é gerida por uma igreja, eu não vejo problema algum. E se for uma escola pública? Dentro de uma escola particular, onde a pessoa avise aos pais que isso tem lá, que isso haverá ser feito, e os pais aceitam, não vejo problema nenhum. Dentro de uma escola pública, no Estado, não. Agora, tem que ver a escola pública do Estado. Porque Sim. tem escolas públicas que são da igreja. Alguém tá me ouvindo? Sim. Assim, a Igreja Católica, ela é uma das entidades que tem, as entidades, digamos, internacionais, que detém uma enorme quantidade de escolas no Brasil e no mundo. E escolas públicas, que ela é liberada a entrada da pessoa, liberada para populações carentes, para as pessoas pobres. E dentro delas eu não vejo problema nenhum da pessoa fazer uma oração antes. Ela está dentro de uma escola que é gerida, organizada e financiada pela igreja. Estamos encaminhando para o fim do debate. Eu vou pedir para a Vilma ministrar a pergunta. Se ela vai perguntar usuário por usuário do Skype aqui, se a pessoa é a favor da pesquisa de célula-tronco, do aborto, e por quais motivos. E se ela acha que o aborto está ligado à cosmovisão, ateísmo, agnosticismo, religião da pessoa. Pode iniciar, Vilma? Ou fazer um adendo? Agora o próximo. Se tiver. Vilma? Então, para encerrar. SBBHQK. Para encerrar, vou deixar aí para cada SBBHQK. sobre o que vocês acham de pesquisas com células-tronco e se isso tem influenciado. Acho SBBHQK. que a Vilma não pagou a internet. SBBHQK. Aí é foda. Eu já falei com ela que no Skype corta muito a voz dela. Agora no MSN é perfeito. Não sei qual é o problema Não, do Vilma. Skype dela. Não vai não, Vilma. Faz um adendo aí. Vai ser muito ruim se... Vilma, pode ouvir a gente? Ela ouve, só fica cortando o microfone dela. Tá ruim Então a gente vai fazer um encerramento aqui, tudo bem, Vilma? Vamos ver. Eu acho que isso é problema da minha câmera mesmo. É porque ela usa o microfone da câmera. Acho que tem algum problema de conflito lá. Deve ser algum defeito. Então, Wendel, Sim. você é a favor do aborto e pesquisa de células-troncos? Quais motivos? E se a cosmovisão da pessoa influencia nesse caso? Bem, eu sou a favor em termos do aborto, sob determinadas circunstâncias, né? Porque eu acho que existem coisas que nós devemos pesar nessas horas. Quais as consequências, né? Quais os problemas em não se abortar? Por exemplo, se corre risco da mãe, o risco de morte da mãe. Essas coisas tem que ver. Então, eu acho que eu não sou 100% de acordo. Sou de acordo dependendo do fator. Sobre células-tronco, eu sou completamente a favor. Acho que a pesquisa tem que continuar, tem que se aprofundar. Células-tronco foi um grande avanço da ciência moderna, da medicina, porque descobriu-se
como é que células, quais tipos de células podem originar todo tipo de órgão. Então, isso tem uma infinidade de coisas que pode ser utilizada, né, para você reparar órgãos internos e órgãos externos das pessoas com esse tipo de pesquisa. Então, eu acho que bloquear isso aí é um atraso na evolução, realmente, né, da ciência. E sim, eu acho que as pessoas... Qual foi a última pergunta que você falou? Cosmologia? Não entendi. Se a cosmovisão influencia nessa questão, mas se a ponto da pessoa ser automaticamente religiosa, a favor ou contra o aborto, ou se ela Não, quer... eu acho que não é diretamente envolvido com isso. É mais uma influencia, questão mas não é regra, né? mais uma questão de racionalidade e de emotividade. Eu acho que está mais para aí. Quanto mais a pessoa racionaliza o problema, mais fácil é ela tomar essa decisão. Não importa se ela é ateia, se ela é cristã, se é budista, isso aí é indiferente. Liesmar? Eu sou contra aborto, pelos mesmos motivos que eu falei, né? Porque o Brasil não tem condições de legalizar o aborto no momento, né? Eu sou a favor das pesquisas de células-tronco embrionárias, porque eu acho que pode possibilitar um avanço gigantesco na ciência e possibilitar, como o Endo falou, o surgimento de vários órgãos, pode ajudar em transplante de órgãos, coisas do gênero. Só que eu também sou a favor que mantenha as duas pesquisas, células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. Eu acredito que isso é bem interessante manter as duas. E com relação à cosmovisão, eu não entendo bem o que você quer dizer com cosmovisão. Se a pessoa é religiosa, agnóstica ou ateia. Se é uma regra que ela vai... Se é uma regra, se ela vai ser a favor ou contra o aborto, simplesmente pela cosmovisão. Eu acredito que não, porque tem muitos católicos que são a favor do aborto, de pesquisa de células-tronco embrionárias, evangélicos. Eu acho que isso não tem nada a ver, não. Ícaro? Faço as minhas palavras do Wendel aí, foi muito importante que ele falou aí sobre os três questionamentos aí. Eu estou 100% a favor dele aí. Obrigado, hein? Caio, 100%. 120%. Caio? E caiu. Eu sou basicamente contra o aborto. Sou a favor em casos muito limitados. Então, sou basicamente contra. Sou a favor da pesquisa com células-tronco, desde que não seja em fetos abortados, né? Desde que não sejam embriões abortados, que sejam embriões mortos, ou embriões que seriam de outra maneira descartados. E eu não acredito que a cosmovisão influencia a pessoa, digamos, influencia em certas pessoas. Algumas pessoas acreditam que por ser teístas, né, por serem católicas ou religiosas, tem que ser totalmente contra o aborto, mas eu não acho isso certo. E tem pessoas também que acreditam que para ser ateu você tem que ser totalmente a favor do aborto. Também a gente já viu aqui que não é verdade. É basicamente isso. Mais alguma pergunta? Não, é a conclusão de todo mundo. Vilma, tomara que seu microfone funcione. Ai, não me faça pagar mico agora. É aquela posição que eu disse antes, né? Em alguns casos eu sou favorável, mas em outros eu também sou contra. Eu acho que, dependendo da necessidade, no sentido de não só pela criança, mas também pela mulher, né? Aquela que vai gerir aquela vida, vai ter que criar, enfim, vai levar para o resto da vida. Tem que ser, pensar no lado dela também. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião, pessoal. Até que ponto a cosmovisão influencia nas questões de aborto e células-tronco? No caso das células-tronco, como nada me impede de apoiar as pesquisas, a não ser que eu seria assim, né, se o feto já fosse formado, enfim, mas sobre a minha opinião, ela é muito parecida com a do Wendel também. Eu
eu seria a favor do aborto em certas circunstâncias, mas eu penso muito pelo lado do Lesmar. Nós não temos condição de legalizar o aborto no Brasil, questões de saúde pública. Mas se nós tivéssemos um país com boas questões de saúde pública, eu seria a favor sim, nesse caso específico. Células-tronco eu sou totalmente a favor, que eu quero que a ciência regenerativa avance, pesquises. Eu acho que até quando eu era religioso eu era a favor. E eu acredito que a cosmovisão da pessoa ela influencia um pouco nessas questões, mas algumas pessoas estereotipam ateus, agnósticos e religiosos como se eles devessem ser a favor ou contra essas questões que o Caio citou. Então, essa é a minha opinião. Essa é a 4ª reunião dos signatários. Wendel, Vilma, vamos todo mundo dar joinha para divulgar o vídeo. Tem canal, Lesmar? Tem um canal. Coloca o link aí, a gente vai colocar no canal também. Ícaro, eu espero que você tenha vlog um dia muito legal. Eu vou me inscrever no seu canal. Aí. Então a gente vai... Gostei muito. Gostou, Ícaro? Eu tenho canal, só que não tem nenhum vídeo. Gostei muito. Então, já pode pensar em pegar o webcam e fazer vlog. Dizer suas opiniões, é legal. Então aí vamos encerrando a 4ª reunião dos signatários. Todo mundo dando joinha, favoritando o vídeo, fazendo comentários, que isso ajuda na divulgação. Valeu, galera. Tranquilo. Boa noite. Todo mundo dando Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas que vocês vão ver. Tchau, gente. Ok. Valeu, galera.